Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do Papo de Divã. Eu sou Bianca Cirilo. Para quem não me conhece, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para a gente conversar sobre um assunto tão importante que é a questão do autocuidado. Nós estamos no mês que nós celebramos a importância do autocuidado feminino e hoje nós vamos falar especificamente sobre essa questão, mas algumas coisas são, com certeza, podem estar relacionadas aos homens, ou seja, o autocuidado de uma forma geral representa o amor por si mesmo em ação. Ou seja, quando eu paro para pensar na importância de cuidar de mim, seja fisicamente, seja emocionalmente, financeiramente, em todos os sentidos, quando eu tiro um tempo na minha agenda, né? Quando eu consigo transformar a dinâmica da minha agenda em algo que o senso de autovalorização está presente, com certeza a minha vida muda. Por quê? Porque quando a gente fala de autocuidado, existe uma grande questão aí, que é quando a gente fala em cuidado, melhor dizendo, a gente pensa em alguma coisa externa, né? Ou seja, alguém cuida da gente, o pai, a mãe. Quando nós somos pequenos, isso é natural, né? Nós precisamos na primeira infância, nos primeiros dias de vida, enfim, nas primeiras fases da nossa vida, obviamente nós precisamos de cuidado externo, senão nós não sobrevivemos. E a experiência do cuidado acaba sendo alguma coisa que vem muito de fora, que é importante, claro, né? Faz parte da sobrevivência dos seres, faz parte da forma como a gente consegue existir. Sem isso, obviamente, nós não conseguiríamos estar aqui hoje, é óbvio. Mas, na realidade, dentro desse processo de cuidar, desse processo educacional, né, de cuidar de si, onde o outro cuida da gente, é importante também desenvolver, e aí é um convite mais uma vez aos educadores e pais, desenvolver na criança o senso do autocuidado, porque quando a gente cresce, a gente se depara com questões onde nós teremos que cuidar da gente em alguns momentos que são questões imprescindíveis. Existem aspectos do autocuidado que são óbvios, ou seja, ninguém pode fazer por você, cuidado com a higiene, cuidado com o corpo, só que a gente fica muito restrito a esse cuidado, né? O cuidado externo, ou seja, o cuidar de si fica muito vinculado a uma experiência ligada à manutenção física, a experiência do corpo, quando na realidade a gente não ensina para as nossas crianças, e quando a gente chega na fase adulta, a gente acaba pensando nisso só depois, né? Nem para as crianças, nem para os adolescentes, a gente não ensina a experiência do autocuidado emocional, ou seja, como que você pode aprender a filtrar os impactos que vêm do meio externo, como que você pode aprender a se conhecer, a saber quais são as suas preferências, a saber quais são as suas tendências, os seus gostos, aquilo que te faz bem. Nós não ensinamos ainda, talvez de uma maneira mais ostensiva, a criança e o adolescente a se cuidar. E quando a gente está falando primeiro de cuidado genericamente, né? Ou seja, o autocuidado como uma experiência humana fundamental, imprescindível, principalmente nos dias atuais, onde nós estamos vivendo, né, uma ameaça externa muito insistente, uma ameaça que faz com que a gente se sinta muito inferiorizado, muito impotente. Então é fundamental clamar por essa possibilidade de autocuidado, não como uma cobrança daquilo que a gente não consegue, não é isso, porque às vezes alguns críticos da nossa visão ou da nossa experiência ou da nossa percepção falam, alguns psicólogos falam sobre a questão do autocuidado, mas esquecem que muitas pessoas não conseguem nem, estão tão depressivas que elas não conseguem nem pensar em si. É óbvio, gente, que a gente está entendendo a fragilidade de cada um, mas a gente também não pode aqui estimular essa impotência. É óbvio que a gente respeita as pessoas que não estão conseguindo se cuidar, as pessoas que estão nesse momento se sentindo muito fragilizadas, né, muito impossibilitadas, mas a gente também não pode se reforçar dessa maneira. Cada um tem uma história de vida, óbvio, cada um passou por dores e impedimentos que a gente sabe que são difíceis de serem superados.
Entretanto, a gente também não pode aqui estar convidando vocês a reforçarem isso. Óbvio que cada um sabe até onde consegue ir, cada um consegue perceber, ou minimamente consegue perceber, quais são as suas fragilidades e quais são os seus pontos de força. Existem pessoas que estão numa experiência humana muito difícil nesse momento, que elas não conseguem imaginar. Então, o nosso papel enquanto cientista do comportamento, enquanto pesquisador, enquanto terapeuta, que é o meu caso, é exatamente estimular a todos vocês que estão me ouvindo a parar para pensar, mesmo que vocês não consigam colocar em prática hoje, após assistir esse vídeo, mas já fica aí um convite, uma provocação positiva para que vocês pensem, será que eu estou me autocuidando? O que realmente eu estou fazendo, né, por amor a mim? Será que eu consigo pensar nisso? Isso é possível de ser pensado na minha experiência, ou seja, cuidar de mim, olhar para mim como alguém importante, alguém que faz diferença para mim mesmo. Ou seja, isso é fundamental. Nós estamos, obviamente, que considerando, a gente não vai falar aqui de depressão, mas a depressão é uma ameaça, um autocuidado, é uma das grandes, é a mais vilã de todas, né, digamos assim, porque ela faz com que você não se perceba tão importante a ponto de cuidar de você, de olhar para você, de significar você como alguém que merece valor. E aí a gente não vai, o vídeo não é sobre depressão, é sobre autocuidado, mas obviamente ela é uma grande vilã que fica aí para um outro momento. Mas dentro desse, mesmo se você está nesse contexto, para pensar o que você já pode fazer por amor a você, né? Em que outros momentos você fez alguma coisa por amor a você que deu certo, que você de repente não está pensando agora, que de repente você mudou o teu cenário mental e aí você não consegue, dentro dos teus mapas mentais, da sua cartografia mental, digamos assim, né? Você não consegue mais acessar esses arquivos, porque tem, gente, tem o nosso organismo, até fisicamente, né? Não estou falando nem emocionalmente, o nosso organismo ele é autorregulador, a gente tem defesas orgânicas, bioquímicas, fisiológicas que são autorreguladoras, que ficam comprometidas, obviamente, numa experiência de falta de autocuidado, quando a gente se sente impotente. Então busca ajuda, pede ajuda de um amigo, pede ajuda terapêutica, pede ajuda de alguém, aproveita os vídeos que estão sendo disponibilizados nas redes sociais, vídeos que façam sentido para você, né? Busque ajuda de profissionais para que você saia, não se conforme com isso. Então, voltando à questão do autocuidado, né? A gente vai falar agora propriamente, a gente falou de autocuidado genericamente, ou seja, um grande convite para que todos pensem, o que eu estou fazendo por amor a mim? Né? É possível agir por amor a mim? Eu consigo visualizar caminhos e possibilidades para que isso seja viável? O que eu preciso fazer para aprender isso que a Bianca está falando? Né? A Bianca está falando de amor por si, cuidado do corpo, da mente, da alma, da nossa interioridade, num conjunto que é fundamental, porque se não houver esse conjunto, essa integração entre pensar, sentir e agir, e essa congruência, para que ela seja conseguida, a gente tem que trabalhar as nossas crenças sabotadoras, né? Como nós falamos, aqueles mecanismos que impedem a gente de cuidar da gente, aprender desaprendendo, que a gente tem que desaprender aquela ideia de que, não, cuidado só vem do outro, né? Cuidado só vem do pai, da mãe, ou de alguém que possa ser ali importante pra gente. Sair dessa crença que nos limita e parar para pensar, ok, isso é importante, é uma troca, a vida é uma troca, é uma sintonia de troca, mas o que eu posso fazer que é intransferível? É isso que eu quero deixar aqui nesse vídeo. De uma forma geral, o autocuidado, e agora daqui a pouco eu vou falar do autocuidado feminino, né? O que vocês podem fazer para começar a pensar naquilo que só depende de vocês? E se não estão conseguindo, o que vocês precisam fazer? Que tipo de ajuda vocês percebem que precisam para vocês começarem a mudar isso? Então, esse é um ponto. Agora, vamos entrar propriamente em autocuidado feminino, né? Que é aí considerando esse mês, né, de outubro, que é um mês onde a gente está falando sobre a mulher, a importância da mulher se olhar, a importância de nós, mulheres, aprendermos a olhar para a gente com mais amor, com mais harmonia, com mais compreensão,
né, sem tantos processos de autocobrança nociva. E aí a gente vai contextualizar, né? Nós estamos vivendo numa sociedade hoje, né, diferente, se a gente pensar nos valores estéticos, hoje a sociedade pós-moderna traz uma exigência de parâmetros estéticos que envolvem a relação com o corpo, que é muito pesada, né? A gente sabe que a gente está num momento social, um momento cultural, talvez, onde esse corpo feminino, dentro desse contexto brasileiro, né? Eu vou contextualizar. A gente tem, obviamente, outros padrões também internacionais, mas nós vamos falar aqui propriamente do padrão brasileiro. Existe uma cobrança da mulher brasileira muito voltada à sensualidade, né? O protótipo da mulher brasileira que é vendido internacionalmente é aquela mulher que é extremamente sensual, extremamente bonita, com formas físicas muito perfeitas, e de fato nós temos muitas brasileiras que são assim, né? E isso obviamente, ninguém está aqui demonizando, muito pelo contrário, né? É importante esse cuidado com a beleza, quando isso não vira uma tirania, né? E de fato nós estamos também vivendo uma tirania da beleza, onde essa supremacia estética acaba comprometendo até mesmo o psicológico de muitas mulheres que não conseguem atingir, e pasmem, mulheres que já têm isso, mas que ainda se sentem num processo de autocobrança para atingir esse belo que é culturalmente estabelecido como norma. Ou seja, se você não for assim, você não será feliz. E a gente não está aqui em nenhum momento desencorajando, a gente está aqui trazendo uma reflexão, né, da importância de se pensar esse parâmetro, o impacto disso sobre nós mulheres, ou seja, como nós lidamos com isso, porque é alguma coisa que não vem só da mulher, vem do homem também, né? Essa mulher que é exibida como um prêmio ou como um objeto sexual que simplesmente vai incitar a cobiça dos outros homens. E quantas mulheres entram nesse padrão, tá? Esquecem do autocuidado e acreditam que para serem valorizadas precisam necessariamente serem as gostosas, né? Aquilo que a gente fala. A gente precisa parar e refletir. Isso é importante, é bacana, é importante se sentir bonita, desejável, claro que sim. Quando isso não se transforma numa tirania, quando isso não se transforma em algo que tira a tua paz, que tira o teu sono, que tira a tua possibilidade de pensar que você é mais do que isso, ok? Alerta, mulheres, no mês que nós comemoramos o autocuidado, eu estou falando de autocuidado, né? De uma forma geral, não só o autocuidado com as questões ginecológicas que envolvem a prevenção de doenças, eu estou falando de autocuidado de uma forma geral, aproveitando o mês de outubro. Vamos pensar primeiro nessa tirania que nos é imposta, em algo que nós naturalizamos como normal. Se a gente pegar a comparação de cultura, a sociedade grega tinha um outro padrão, né? As mulheres eram mais cheinhas, e isso fazia parte da construção do belo, né? Da construção cultural do conceito de belo. Então, assim, o que eu estou tentando dizer é que esse padrão estético ele vai mudar conforme a cultura, conforme os valores, conforme as crenças. Isso é algo que vem importado e construído no modelo social, numa produção social de ideias que vão fazer parte de um contexto. Então, assim, hoje a mulher brasileira precisa tomar cuidado nesse autocuidado, né? Nessa possibilidade de olhar para si como alguém que é dotada de valor, não usar a esfera estética, e a estética que eu estou falando é o estético do físico, né? Não um senso estético que é trabalhado, de repente, na filosofia e em outros valores. Não, estou falando de um estético que é mais simples, a questão mesmo física, né? A mulher precisa pensar qual é o sacrifício que ela faz, né, para atingir esse modelo, para que ela se sinta bonita para os outros ou para ela. Isso é uma coisa fundamental no processo de autocuidado. E se você tem um companheiro ou tem uma pessoa que está com você e exige isso, você precisa parar para pensar, para não entrar num padrão abusivo, né? Ah, não, você tem que estar magra, você tem que estar bonita, você tem que estar assim, assado o tempo inteiro, como se isso é uma tirania. Isso é uma tirania, eu vou repetir bastante isso aqui, é uma tirania, a tirania da beleza, dessa beleza que vem de fora e você importa, e se sente menos porque não tem,
e as mulheres ficam muito feridas, melhor dizendo, né? Isso é muito duro. As mulheres ficam muito feridas porque elas não conseguem atingir isso, né? Algumas mulheres ficam muito feridas, então nós mulheres precisamos estar atentas a isso. Isso é uma questão. A outra questão é você parar para pensar na sua interioridade, o autocuidado na sua interioridade. Obviamente que existe uma relação muito forte entre aquilo que você espelha fisicamente e a maneira como você se vê. A sua autoimagem, ela é refletida no seu corpo, né? Parte dela, uma boa parte dela é refletida no seu corpo. Uma mulher que não se percebe valorizada, que não se percebe digna de ser reconhecida por ela mesma, ela começa, obviamente, a não cuidar de si de uma forma mais presente, de uma forma mais constante. Ela vai se abandonando. E aí o alerta desse vídeo que eu quero deixar, agora principalmente para as mulheres, mas isso também serve para os homens, é não se abandonar, ou seja, não se abandonar nem fisicamente, nem na sua interioridade, ou seja, o que dentro de mim, quais são os sentimentos que dentro de mim eu preciso cuidar, que estão me atrapalhando, sentimentos que acabam me deixando mais impotente, sentimentos que eu não cuido, não peço ajuda, né? Não estou dizendo que vocês têm que resolver sozinhos, não é isso. Existem coisas que dependem só de nós. Existem coisas que dependem, obviamente, de uma parceria, dependem de uma possibilidade de troca, seja ela profissional, de uma amizade, como eu falei, exige o contato, né? Isso acontece de uma maneira dinâmica, não é assim, separadinho, como se fosse página 1, página 2. Isso acontece num dinamismo. A grande questão é quem é que está mandando na sua beleza ou na sua forma de perceber beleza, seja beleza interior, seja beleza física. E que padrões estão estabelecendo para você o que é certo e você simplesmente está aceitando. E está vivendo uma experiência, às vezes, de menos-valia ou de sentimento de rebaixamento, de não reconhecimento, porque você está trazendo um padrão que você acha que é aquilo ali mesmo e não tem jeito, né? É assim que tem que ser, porque é uma coisa que a sociedade cobra e às vezes você está atendendo a necessidade sendo machista, de ter que estar num padrão X de beleza, porque afinal de contas é assim que os homens querem. Então que tipo de homem também você está escolhendo para você, né? Dentro desse modelo, os homens exigem que as mulheres sejam assim. Dentro dessa dicotomia, dessa formatação, né, de um encontro a dois, dentro dessa formatação, o que isso está gerando em você? Independentemente da orientação da relação, pode ser uma relação homoafetiva ou não, porque existe também relações homoafetivas que também exigem isso, né? Mulheres que se relacionam com outras mulheres, que são tiranas, que acham que às vezes a parceira não se cuida. Eu já estou lembrando de um caso aqui. A parceira não se cuidava, mas a outra, que era minha paciente, tinha que ser linda, maravilhosa, capa de revista, mas a outra era totalmente assim, não pensava em cuidado nenhum. Por quê? Né? É muito interessante isso, né? E aí é uma questão para pensar como tem homens que fazem isso também. Eles não se cuidam, né? Às vezes estão, do ponto de vista estético, não estão agradando a parceira, mas a parceira tem que estar linda. Então, assim, o que é isso? Isso é uma tirania. Isso aí é uma falta de democracia afetiva. Ou seja, por que eu tenho que estar atendendo ao padrão do meu companheiro ou da minha companheira, seja quem for, e essas pessoas não estão? Então, assim, é fácil? Então, a gente tem que começar a parar e sair desse negócio, sair dessa alienação de si e dizer não quero, não vou atender a isso. Ou seja, o que eu estou fazendo para me autocuidar enquanto mulher? Como é que eu estou me percebendo? Eu estou querendo agradar os outros ou estou querendo primeiro me agradar? Eu tenho que estar bem. Se o outro não gostou que o meu cabelo está assim, está assado, porque está grande, está pequeno, isso é problema do outro, né? Eu tenho que estar bem comigo. Se eu quero meu cabelo curto, é curto. Se é verde, se é amarelo, é amarelo. Se é preto, é preto. É do jeito que eu quero, do jeito que eu me sinto bem. Isso é fundamental, gente. E isso é resgate da autoestima. Autocuidado é você colocar na mesa a sua autoestima. Ela tem que estar na pauta, na sua primeira pauta. A pessoa que vai estar com você, né? Esse companheiro que vai estar com você, ele precisa entender, ou ela precisa entender, que você tem que estar se sentindo bem.
Então, se você tá atendendo a tirania de alguém, a exigência de alguém, para pensar, seja a sociedade, seja um cônjuge, seja lá quem for, né? Se você está atendendo o padrão do outro para estar bem na fita, como diz o jovem, então para refletir. Você não está infeliz com você, né? O outro está te exigindo. Óbvio que a gente tem que tomar cuidados de saúde, né? O processo de não se envenenar com determinadas formas de alimentação, como os nutricionistas nos recomendam, a atividade física, coisas que façam bem primeiro à sua saúde mental e física. Depois, obviamente, tem os ganhos com isso, você fica mais bonita, você fica se sentindo melhor com você, óbvio, mas isso não pode se transformar num processo que vem só de fora, ou melhor, que vem de fora, mas você tem que filtrar o sentido disso na sua vida. Ok, queridas e queridos, homens que me assistem, parem para pensar, né? Se você exige da sua companheira que ela esteja linda, maravilhosa, você está se cuidando? Você está bem? Você está do jeito que ela também gostaria que você tivesse? Como é que é isso, né? Para que a gente não seja injusto e cobre das pessoas aquilo que a gente não faz, porque é muito cômodo você cobrar do outro aquilo que você não faz, né? E seria fácil demais assim, eu quero que o mundo seja assim, mas eu, né? O mundo que se dane, eu tenho que ficar, né, numa posição exigindo. É muito cômodo, né, gente? Então, para a gente finalizar, eu quero assim deixar aqui, reiterar a importância do autocuidado em todos os sentidos. Autocuidado, seja feminino ou masculino, a gente destacou aqui, como nós falamos, o feminino. Ensinar as crianças a se autocuidarem. Ensina. Olha, isso, a mamãe vai fazer assim, vai te explicar para você fazer assim. Mamãe está fazendo assim, então faz assim também. Seja exemplo, ensina a criança, participa, cria rotinas lúdicas para que a criança se sinta feliz em cuidar de si, para que ela se transforme num adulto também que goste de cuidar de si. Vamos parar de olhar para aquilo que a gente não consegue mudar e olhar para a gente e pensar, não, eu tenho que aprender a ser uma pessoa melhor para mim mesma, ou seja, me tornar mais feliz, mais humana, mais justa comigo e buscar coisas que me façam bem, tanto para minha alma, né, tanto interiormente, quanto do ponto de vista físico, ok, gente? Um forte abraço para vocês, até a próxima. Aqueles que não são inscritos no nosso canal, se inscrevam. Obrigada aí pela audiência, estamos crescendo a cada dia. E aqueles que gostaram, dê um like aqui embaixo, ok? Até a próxima, pessoal. Um beijo no coração de todos.